Ok. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu me ajustar aqui, que agora é tudo online. Não é esse, é esse aqui. Irmãos, nós estamos nessas últimas quartas-feiras, até enquanto houver condições, falando sobre a questão de saúde financeira. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que o modelo, a forma como nós temos falado sobre isso, não tem formatação de mensagem, nem de ensino. Na realidade, é uma série de pensamentos para que nós possamos refletir sobre o assunto. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar aos irmãos é que a grande maioria das coisas que nós estamos falando aqui, nós já temos um conhecimento, nós já temos uma ideia. O grande problema, irmãos, é que as rotinas, o dia a dia da vida, o mundo, as sugestões de marketing, de consumo, fazem com que nós nos esqueçamos de algumas dessas questões e a gente acaba se envolvendo, mesmo sabendo que a palavra de Deus fala de forma muito, digamos assim, muito própria sobre isso. Na quarta-feira próxima passada, nós falamos sobre a questão das necessidades e dos desejos. Eu não sei se os irmãos se lembram disso. E que esse é um dos pontos fundamentais para que a gente possa compreender e gerenciar bem os nossos bens e recursos. É conhecer o que é uma necessidade, conhecer o que é um desejo. E partindo disso, entendendo que Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos diz claramente que o nosso Deus suprirá todas as necessidades. Todas as necessidades de vocês, de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Naquele momento, naquela quarta-feira, nós também falamos sobre a questão de liberdade financeira. O que seria liberdade financeira? Essa definição, ela é de um pastor chamado Ebenezer Bittencourt, que é um treinador de líderes. Ele faz parte de um instituto de treinamento de líderes chamado AGAI. Ele diz que liberdade financeira não é ter a riqueza que possibilita comprar tudo aquilo que se sonha, nem ter tanta riqueza a ponto de não se preocupar com dinheiro. Na realidade, uma visão equilibrada da vida. E liberdade financeira, sim, é estar livre da ansiedade e preocupação quanto ao dinheiro. Por quê? Porque aplica os princípios bíblicos para solucionar os problemas financeiros. E neste sentido, irmãos, nós trouxemos aqui a reflexão, dois textos da palavra de Deus. Um em Provérbios, no capítulo 30, um em 1 Timóteo, no capítulo 6, dos versículos 8 até 10. Hoje, para fechar esse momento, eu gostaria que os irmãos vissem um vídeo. Esse vídeo, ele é do Banco Central. Gostaria que vocês não observassem, digamos assim, não dessem tanta importância à questão da linguagem e tal, porque eles são de uma outra região, ele tem um linguajar muito próprio. E é um vídeo que foi desenvolvido para treinamento de questões financeiras. Então, aquilo que nós falamos muito na quarta-feira passada, nós vamos ver expresso em exemplos nesse pequeno vídeo chamado Eu Vou Levar. Por favor. Você vai na festa hoje à noite? Claro, imagina se eu ia perder essa festinha, né? Ainda mais que a Aninha vai. Eu vou sozinho. Vai que eu encontro aquela morena amiga dela. Olha aí, eu Acabou conheço aí, esse olhar, Pedro, você tá afim dela. acabou aí. Vamos embora, que eu ainda tenho que comprar um tênis pra academia, por favor.
Ah, e nem pudinzinho, cara. Não, tô É atrasado. o melhor pudim da cidade. Pô. Pedro, Olha esses tênis aqui. Cara, é lançamento. será? Eu nunca vi um desses antes. Eu acho que eu já vi. Vou levar, vou levar. Olha que beleza. Pô, cara, mas eu que preciso de um tênis pra academia. Você já não tem vários? Não, mas esse aqui eu não tenho. E outra, ninguém vai estar usando esses tênis aqui na festa hoje. Será? Claro. O seu tênis, senhor? Opa, valeu. Obrigado. Nada. Quanto que custa? Esse tênis custa R$ 499. Parcelar em 12 vezes. Eu vou levar. É, só... Quanto é que é mesmo? R$ 499,99. E quantas vezes dá pra parcelar? Dá para parcelar em até 12 vezes com juros, aí vai ficar R$ 47,28. Ah, então eu vou parcelar em 12 vezes. Fica menos de R$ 50 por mês, tá tranquilo. O vendedor falou que eu posso parcelar em 3 vezes sem juros, mas se eu pagar em dinheiro tem desconto? Claro, tem desconto de 10%. À vista fica R$ 449,99. Perfeito. Olha só, à vista. O cara tá podendo, hein? É, cara, eu tô podendo tanto quanto você. Ganhamos praticamente a mesma coisa. E aí, vai usar os tênis na festa hoje? Precisava de um tênis pra academia. Da festa já tenho. Cara, como é que você consegue, hein? É simples, cara. Se a gente paga a prazo, a gente paga mais R$ 60 de juros. Sendo que poderia ter tido R$ 50 de desconto se pagasse à vista. Obrigado. Obrigado. Assim, eu vou poder passar naquela loja agora, garantir aquela camiseta linda que a gente viu, lembra? Isso aí. aparece na festa, então. Até mais, então. Até mais, cara. Caramba. Na verdade, eu precisava de uma camisa. Ai, é muita conta. Não vai dar pra eu comprar camisa mesmo no parcelado. Pronto, irmãos. Daquilo que nós vimos na quarta-feira passada, tem muito a ver com esse videozinho que foi agora. A questão da necessidade e do desejo. São dois amigos, um se chama Carlos, um se chama Pedro. O Carlos, ele compra de forma planejada, e o Pedro, ele compra por impulso. O Carlos, ele compra de forma planejada e o outro compra por impulso. O Carlos, ele tem a ideia das coisas que ele precisa, ele sabe do que ele precisa. O Pedro, por comprar por impulso, não tinha o controle sequer das suas necessidades. Tanto é que ele comprou um tênis e o seu guarda-roupa estava cheio de tênis. E não tinha quase camisa, ele precisava, era da camisa. Então, nesse vídeo a gente vê a questão do dinheiro, pagando à vista um tênis que custava R$ 459,99. Irmãos, esses termos, esses números, 99,99, você vai passando numa vitrine, aí você vê uma taxinha bem pequenininha lá, 12,99, bem grandão, aí embaixo tem 12 vezes, bem pequenininho. Você vê um produto bem destacado
com um bocado de produto que não tem nada a ver. Não sei se você percebeu a organização da sapataria, uns sapatos escuros e aquele sapatão azul bonito, dando toda a ênfase. Isso é apelo ao consumo. Números ímpares, ele tem o sentido psicológico de imperfeito e menor. E é mais difícil você fazer cálculo de cabeça. Era mais fácil ele ter dito 450, mas não diz 449,99, para dar aquela ideia de quebrar a ideia de valor dentro da cabeça da gente. Outra coisa, irmãos, as compras planejadas, diferente das compras que são financiadas, são dois estilos de vida. Perceba que ambos eles trabalham no mesmo lugar, ganham a mesma coisa, mas um tem uma filosofia de vida diferente do outro. Um gosta de comprar à vista, juntar o dinheiro para comprar depois. Tem gente que pensa que se juntar o dinheiro para comprar depois, vai perder a oportunidade. E a gente vê que não é assim. Você percebeu que aquele que juntou o dinheiro para comprar o tênis que precisava, ele também comprou uma camisa com a diferença do desconto que ele recebeu. Isso é um estilo de vida. É diferente, compra planejada de um lado, compra por impulso do outro. E a gente falou sobre todas essas questões. E o que nós queremos trazer para a reflexão da igreja é justamente isso. Nós não podemos enveredar por essas demandas. Perceba que o rapaz foi para a academia com o tênis pago, comprou uma camisa, estava lá, feliz, alegre, fazendo o seu exercício. Enquanto o outro, que quando o rapaz disse o preço do tênis, eu não sei se você prestou atenção, quando o rapaz disse o preço do tênis, ele não estava nem aí para o preço. Ele se imaginou numa festa, mostrando o seu tênis para todo mundo. Porque geralmente quem compra por impulso, a questão não é desejo, são outras questões que estão envolvidas. Aí veja que no final é que ele disse, mas parcela em 12 vezes. Aí quando ele chega no caixa para pagar, ficou abaixo de R$50, está dentro do meu orçamento. O grande problema, irmãos, e sobretudo, há muitos de nós que utilizamos crédito e cartão de crédito, aquele crédito que lá está, ele não é seu. E para lhe enganar, no cartão que lhe deram, botaram o seu nome. Mas você paga por aquele crédito, entre aspas, que você lhe deu. E se não houver controle, irmão, sabe o que é que acontece? É R$50 aqui, 12 de 50 aqui, 12 de 30 aqui, 12 de não sei quanto ali, 6 de não sei quanto acolá, 4 de não sei quanto ali, aí pega a feira, divide em 2 vezes, aí quando junta tudinho, a pessoa perde o controle, não tem como controlar, e fica agoniado. A diferença dos dois é grande, você vê um feliz na academia, e o outro triste, porque pegou todas as contas, as faturas, botou assim em cima da mesa e se agoniou. E agora? É isso, irmãos. E a gente falou sobre esse conceito. Provérbio capítulo 30, dos versículos 7 a 9, o texto diz, 2 coisas eu peço que me deis, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Então, a saúde financeira é um chamado ao equilíbrio. Saúde financeira é um chamado a libertar-se das questões do mundo. Deus quer que tenhamos saúde financeira, irmãos. Sabe por quê? Porque nós não vamos nos preocupar com as coisas daqui, vamos nos preocupar mais com o que é importante, que é a presença dele em nossas vidas. E eu gostaria também de trazer um outro texto, que eu falei dele na quarta-feira passada, mas não tive como esmiuçar algumas questões dele. Está em 1 Timóteo, no capítulo 6,
dos versículos 6 até 10. Presta atenção no que esse texto diz. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Um chamado ao contentamento. Um chamado ao contentamento, a uma vida mais simples, a um equilíbrio, a não colocar os nossos corações abertos para um estilo de vida materialista. E neste sentido, irmãos, o complemento do texto, os versículos 9 e 10, fala sobre dores que vêm ao coração de todo aquele que faz do materialismo e do consumismo o seu estilo de vida. Olha o que diz os versículos 9 e 10. Os que querem ficar ricos, eles caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Veja o que encontram aqueles que têm uma vida pautada num viver materialista. Dificuldades, o texto diz, tentações, armadilhas. Perceba que é totalmente negativo, são coisas ruins. Descontroles, o texto diz, descontrolados e nocivos, desejos descontrolados e nocivos. Ruína, o texto diz, ruína, bem claro, ruína é escombro, é destroço. O texto fala sobre destruição. Destruição é demolição, eliminação, exterminação, morte é destruição. Veja que existe afetação espiritual. O texto diz na última parte do versículo 10, desviaram-se da fé, afetação espiritual. E o texto fala sobre afetação emocional. No finalzinho, atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então é um contexto terrível. A Bíblia enquadra essa noção de prosperidade, como é colocado aí pelo mundo, o amor ao dinheiro, ela enquadra de forma negativa, trazendo todas as questões nocivas. Falamos sobre necessidades e desejos, e hoje, para dar continuidade, gostaria de falar com os irmãos, refletir com os irmãos sobre uma questão que é necessário refletir sobre isso muito. Sabe o que é, irmãos? Não busque atender expectativas mundanas. Busque viver um estilo de vida coerente com a sua realidade. Busque viver um estilo de vida que seja coerente com a sua realidade. E aqui eu gostaria de mostrar um gráfico. Esse gráfico, ele está neste livro aqui, e eu indico este livro para quem se interessou pelo assunto. Onde é que você vai comprar ele? Converse com o irmão Robson, que ele é um livro da Universidade da Família. O título do livro é O Seu Dinheiro, do doutor Howard Dayton. Esse gráfico é desse livro aqui. Excelente. É um dos livros que compõe um dos cursos da Universidade da Família, que inclusive é ministrado aqui na igreja, cujo nome do curso é Crown, que significa coroa. E é um curso que fala sobre gestão de bens e riquezas. O Seu Dinheiro, esse livro é excelente. E dentro desse livro ele traz esse gráfico. Gostaria que você prestasse atenção a algumas coisas que esse gráfico traz. No eixo de baixo, ele fala sobre a idade, e a primeira função que é apresentada é renda. Renda é o que é? Dinheiro. E ele nos traz uma ideia
que muitas vezes as pessoas não raciocinam sobre isso. Perceba que logo, enquanto a pessoa é mais jovem, até 20, 30 anos, geralmente a renda dele é um pouco menor. Ele ainda está aprendendo a sua profissionalização, ele ainda está se consolidando no mercado de trabalho. Quando chega entre 40 a 50, 55 anos de vida, ele se estabelece mais financeiramente falando, ele começa a colher os frutos da sua vocação, ele começa a colher os frutos daquilo que ele plantou. A partir da chamada meia-idade, 45 até 55, 60 anos, geralmente a renda das pessoas, elas começam a entrar em declínio. Por quê? E aqui, irmãos, alertar, e a igreja serve para isso, para alertar em relação à vida. Quando nós nos aposentamos de nossas atividades, a nossa renda, o nosso rendimento, o nosso dinheiro, ele cai, pelo menos na ordem de 25% a 30% de queda. Quem se aposenta, não se aposenta, geralmente, no mesmo nível, no mesmo patamar, no mesmo rendimento que tinha quando trabalhava. Ele pode auferir o mesmo dinheiro ou até mais, se fizer alguma coisa paralela a nível de aposentadoria em planos privados. Mas o que é certo é, nossa aposentadoria nacional, né, pelo sistema normal de INSS, FGTS, essa coisa toda, ela tem um teto. E aquele teto não passa ao valor de 6.300 e alguma coisa assim. Então, tem muita gente que trabalhando ganha muito mais do que isso. Mas depois que se aposenta, se for por esse sistema, já caiu o seu rendimento, percebe? Só que tem pessoas que, enquanto estão tendo aquela renda alta, entre aspas, ali, está no auge da sua carreira, ele também está comprando suas coisas, ele está num estilo de vida que ele construiu até ali. Só que a partir dali, manter esse estilo de vida, muitas vezes é bem difícil. Eu posso tomar, irmãos, como exemplo, aquilo que está na minha casa. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Meus pais vieram do comércio. Meu pai pagou como autônomo pelo comércio para se aposentar com 4 salários mínimos. De fato, quando ele se aposentou, o primeiro rendimento que ele teve foi 4 salários mínimos. Mas hoje, se papai tivesse vivo, ele estaria recebendo 1,5 salário. Percebe? Essa é a nossa realidade. E eu quero trazer essa realidade para os irmãos. Aí muitos, é porque os irmãos não sabem, mas quando a gente fala sobre um tema na igreja, nos grupos e por aí fora, o irmão não sabe a quantidade de palavra negativa que eu recebi ao estar trazendo esse assunto para os irmãos. Pastor, leva alguma coisa mais espiritual. Pastor, você tem que levar uma coisa para alegar o povo, para o povo dar glória, salir. Meu irmão, de que adianta eu emocionar vocês saírem tudo aleluiado da igreja, quando chegar lá fora, não saber tomar uma decisão que preste em relação a dinheiro, gestão de bens e riquezas? Então, meu irmão, se você está vendo pela internet, não assista não, mude para outro, vá para outro. Bote para outro, pelo amor de Deus, me faça esse favor. Está certo? Porque se isso não é algo que vai construir algo para você, não se preocupe, meu irmão. Mas aqui a gente está alertando, porque tem gente que até agora não percebeu que está envelhecendo. Hoje, antes de vir para cá, tomei banho, me preparei, passei o pente nos cabelos que ainda tenho e vi a constatação
meu irmão, meus cabelos brancos estão indo embora, meus cabelos pretos estão indo embora. Graças a Deus que ainda os tenho. O pastor Tomás já começou o processo de arrebatamento dele. Ele vai encontrar lá no céu. Chico também, ó, já começou o arrebatamento. Mas eu estou aqui, mas não tem um, então eu estou envelhecendo. Eu tenho condições de trabalhar muito. Começar de 7 horas da manhã e até 10h30 da noite, não tem problema. Mas vai chegar uma época que eu não vou ter mais condições para isso. Vai chegar uma época em que os irmãos não vão ter mais condição para isso. Irmãos, vai ter uma época, por exemplo, eu e minha esposa, nós não temos empregados domésticos, somos nós que fazemos as coisas, as tarefas elas são divididas. E a nossa casa é uma casa que tem o quê? 200 metros quadrados, mas vai chegar um certo ponto em que vai ser pesada até 200 metros quadrados. Minha esposa teve chikungunya em um dia desse, começou a voltar à normalidade agora, dor em tudo que é lugar. E a gente tem que se preparar, irmãos. E aqui um grande alerta, e eu gostaria que a igreja orasse por isso. E o pastor Nino está ali, o pastor Tomás, para provar para mim também. Existem muitos pastores que estão no campo, que não têm a sensibilidade do pagamento da sua aposentadoria. É mentira, pastor Nino? Tem muita gente que está negligenciando esse aspecto da sua vida. E quando chegar lá na frente, ele vai se arrebentar. Ele vai se arrebentar. Nós temos que pensar nisso. Então, irmãos, olha, a renda está ali. Aí, entre renda e gastos, nós vemos ali, o Howard Dayton diz que quanto mais alto é o estilo de vida, um estilo de vida artificial, criado pela mídia, mais aumenta os gastos. E você pensa que os gastos, eles trazem alegria, eles trazem conforto para o seu coração? O texto de Timóteo nos mostrou que não é assim. O que traz é escravidão, ansiedade, insatisfação, inveja, cobiça. Tudo isso faz parte desse viver, dessa forma de viver. Então, a minha sugestão e a minha orientação como pastor, inclusive, irmãos, porque quando eu faço uma palestra como essa, eu também estou fazendo uma análise da minha vida. Quando eu cheguei nesse ponto, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma revisão do meu orçamento. Eu já comecei a ver que eu preciso reorganizar algumas coisas. Vem o segundo ponto, que é ter uma vida coerente com aquilo que se tem. Puxa o terceiro, o quarto, que é decida gastar somente aquilo que você tem. Cuidado com o crédito que não é seu. E outra coisa, tenha um orçamento. Eu não vou fazer essa pergunta, porque é algo pessoal, não cabe a mim. Mas como é que você faz o controle das contas e dos gastos na sua casa? Tem gente que utiliza aplicativo, tem gente que utiliza planilha do Excel, mas você pode usar um caderninho. Qual é o problema? Uma canetinha, um caderninho, baratinho. Irmãos, existem pessoas que me procuram para fazer uma análise financeira de suas vidas, para fazer um plano de ação, no sentido de ter um plano de recuperação, de sanar dívidas, etc., essas coisas todas. As pessoas não têm nem a noção de quanto gastam. E quando a gente começa a conversar com elas, elas começam a perceber que existem gastos que ela tem que são simplesmente inúteis, que não tinha razão de ser muitos desses gastos. Então, irmãos, eu não sei qual é o tipo de orçamento que você tem, mas você precisa ter um. Olha o que é que a Bíblia diz, Provérbio, capítulo 19, os versículos 1 e 2. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. Quando você não tem as suas contas anotadas, rapidamente você se perde e perde o caminho. Principalmente se utiliza cartão de crédito. Se utiliza cartão de crédito e começa a comprar dividido
e não tem o controle dessas divisões, chega um certo ponto que você começa a não pagar a fatura total do cartão de crédito. Sabe quanto é o juros anual de crédito pessoal e cartão de crédito hoje em dia? É de uma ordem de mais de 300% por ano. Se você entrar em janeiro pagando só o mínimo, você não vai pagar esse cartão mais nunca. E aqui alguns alertas para você, olhe. Se você entra no supermercado com cartão de crédito para fazer compra no supermercado utilizando o cartão de crédito, os estudiosos dizem que você está propenso a gastar 15% a mais só pelo fato de usar o cartão de crédito, de não ver o dinheiro saindo do bolso. Que antigamente, quando a gente comprava no dinheiro mesmo, que chegava no dinheiro e comprava, quanto deu a feira? R$ 232,15. Aí o cara saía, 50, 50, 50, 50, 200. Uma nota de 20, 220, duas de 5, 230. Aí catava no outro bolso, 232. Aí ia para o bolsinho das moedas, 232 e tantos centavos. O cara via o dinheiro saindo. Só que agora, meu irmão, esse sentimento você não tem. É tudo eletrônico, é tudo no Pix. Aí o que é que acontece? O cara não sente, ele, sabe? E é tão chique, não é chique não. É chique, eu acho. O cara chega numa pizzaria, aí come uma pizza, a que eu gosto, portuguesa com borda de frango, uma Coca-Cola bem geladinha. Aí você pega, como é que você vai? Não, aí passa o cartão. Tem cartão agora que você não chega nem perto da máquina. Já de longe assim, o bicho já lhe arrebenta. Irmãos, é muita facilidade para você cair num buraco. Aí o camarada comprou. Quanto deu a pizza? R$ 75,00, foi com a esposa, tal. Não, mas valeu, porque teve um momento tal. Aí passou no shopping. Quando passou no shopping, compra por impulso, como foi aquele exemplo que a gente viu. Às vezes não estava nem precisando do produto. Mas, rapaz, está na promoção, chegou agora. Tá, o cara, de novo, vai. Aí não controla, quando é daqui a pouco, não consegue mais pagar a fatura do cartão inteira. E essa bola de neve começa a rolar, isso não tem controle não. Veja o que é que o texto diz, irmãos, olha, tem que ter orçamento, tem que fazer o cálculo. O texto diz o seguinte: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro, não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Versículo 29. Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Tem que ter orçamento, tem que fazer o cálculo. Aí você olha para mim e diz: pastor, mas aquele texto que diz que nós precisamos viver a cada dia o nosso mal. Aí, meu irmão, é uma questão de equilíbrio. Cristianismo é um chamado ao equilíbrio. Aquele texto lá fala sobre a questão das ansiedades do mundo. E esse texto aqui, de uma forma bem clara, fala sobre a praticidade da vida. Ninguém faz uma obra sem antes fazer as contas. Alguém aqui já fez alguma construção sem fazer orçamento, pelo menos inicial? Muito embora a gente saiba que construção, muitas vezes, é uma bolinha de surpresa, né? Uma caixinha de surpresa. A gente começa de um jeito, daqui a pouco aparecem outras coisas. Mas se for sem orçamento, irmãos, é pior ainda. Então tem que ter o orçamento. Não sei como é que você vai anotar isso. Você tem que ter um orçamento, você tem que ter tudo isso anotado. Aquilo que você ganha, suas rendas, o que você tem acumulado nos lugares, tudo anotadinho, os dividendos. Deixar separado o dízimo do Senhor, as contribuições.
deixar separado os impostos, porque nós somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos aqui da terra e devemos dar o nosso testemunho e pagar os impostos que nos são cobrados, que nos são devidos, dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Então vem as despesas com a moradia. Moradia, despesa. Quem tem casa aqui sabe, se a casa não for própria e tiver financiada, tem que estar lá na conta, tem que estar ali certinho, você não pode mexer com esse dinheiro. Está vivendo numa casa, paga aluguel, é do mesmo jeito, você não pode mexer com isso. Aí veja, só de moradia, financiamento ou aluguel, seguro, IPTU, luz, gás, água, a coleta de lixo, telefone, a limpeza, os produtos de limpeza. Se não faz a limpeza só porque está com dor de chikungunya, vai ter que contratar uma diarista. Tem que botar ali, na ponta do lápis, não subestime. Manutenção. Quando as coisas começam a quebrar, irmãos, nas casas pelo menos, quando quebra uma coisa, quebra o resto tudo, isso é avisando. Hoje eu botei um negócio para consertar, o forno do micro-ondas hoje foi para conserto. Mas tem outras lá que está no elenco, só que a gente tem que esperar, né? Bota um, depois tira o outro, depois bota o outro, e assim a gente vai levando a vida. E tem uma coisa, se não botar para consertar, quebra mais. Aí vem alimentação, transporte, seguros. E aqui um alerta, meu irmão. Você mora em apartamento, providencie um seguro para o seu apartamento. Sabe por quê? Não existe nada que possa garantir que uma pessoa do seu andar, se for daqueles prédios antigos, deixe lá o bujãozinho bem certinho, não tem uma explosão ou uma coisa assim. É um fato. Quando você mora numa casa, deixa seu bujão aberto, vai explodir sua casa. Uma coisa é explodir a sua casa sozinha, outra coisa é explodir o seu apartamento, os apartamentos, tudo que está em cima. Então faça um seguro. O seguro, ele é feito para não ser usado. O seguro é feito para não ser usado, mas quando se precisa, é que você vê o valor dele. Se você tiver condições, faça. Aí vem entretenimento, recreação. Irmãos, entretenimento não é só coisa cara. Os nossos filhos, muitas vezes, netos, eles querem usufruir da nossa presença. Se você passa um final de semana com eles, no calçadão da praia, gastou no máximo ali talvez um sorvete ou uma água de coco, é muito mais interessante do que muitas vezes pegar essa criançada toda. Não, vamos para a moda que é. Não, vamos levar para a Disney. Nem sempre. Às vezes os pais mandam os filhos para a Disney para se livrar deles. Mandou para a Disney, tem um pessoal lá que está cuidando, aí ele vai esfriar a cabeça um pouquinho em casa. Quando chega, o bonito é quando eles chegam, essa geração de hoje. Você paga um negócio assim bem legal para eles. Quando ele chega, que você pergunta aí, e aí, como é que foi? Ele foi massa. Não dá valor nenhum ao esforço que você fez. É um fato. Então, irmãos, cosméticos, lavanderia, assinatura de revista, assinatura de internet, assinatura de streaming, que é agora streaming, Netflix, HBO, não sei o quê, né? Outra coisa, você é um ser social, deixa o dinheirinho separado, porque você pode ser chamado para um casamento. Você vai para o casamento de mão vazia, compre pelo menos uma Tupperware, né? E é caro, viu? É caro. Presente, correio, educação, compra de livros, escola, tudo isso, irmãos, tem que estar ali, olha, na pontinha do lápis. Aí você vê, o orçamento ele pode ser feito de duas formas. Ou você faz o orçamento escrevendo item por item e controlando item por item, tanto receita como despesa, ou você faz o orçamento
chamado orçamento de orientação. Eu, particularmente, uso muito esse modelo, que é o orçamento feito em percentuais. Aí você tem, por exemplo, moradia de 25% a 38% do seu rendimento. Alimentação, entre 10% a 15% do seu rendimento. Seguro, de 3% a 7%. Dívidas, até no máximo 10%. Entretenimento, recreação, entre 4% a 7%. Vestuário, 4% a 6%. Poupança, 5% a 10%. Saúde, 4% a 8%. Diversos, porque aqui e ali sempre tem quebra uma coisa, uma manutenção, 4% a 8%. Escola, materiais, entre 5% e 10%. Investimento, sim, investimento, até no máximo 15%. Aí você constrói com base na orientação. Agora veja, se você vai ter um controle para as suas contas, entenda, o seu controle ele precisa ser simples para que você mantenha. Se você vai colocar um aplicativo para controlar os seus gastos, mas não usa o aplicativo e não alimenta com informação, esqueça. Esqueça, tire do seu celular e compre um caderninho e faça com lápis que vai dar mais certo. Mas tenha na ponta do lápis lá. Anote, deixe tudo bem certinho. Segundo, o seu orçamento precisa ser eficaz o bastante para que você possa tomar decisões. No meu orçamento, irmãos, hoje eu tenho a capacidade de dizer qual é o mínimo que eu gasto de energia elétrica e qual é o máximo que eu gasto de energia elétrica. Tanto o mínimo como o máximo. Por quê? Porque as séries já me mostraram, já fiz o cálculo médio, já fiz a média com tanto a mais quanto a menos. Eu sei quando eu gasto demais, o quanto eu vou desembolsar, e quando eu gasto de menos, o quanto eu vou desembolsar. Água, do mesmo jeito. Já adiantando, as contas aumentam muito em fim de ano. Conta de energia, você vai pagar taxa de iluminação pública. Vamos botar aí um bocado de luzinha e quem vai pagar a conta é você. Água, consome mais, irmãos, porque está mais quente. Os banhos são mais demorados. A gente bebe mais água. Então, quando vai chegando, se cozinha mais, se lava mais, se organiza mais. Final de ano sempre tem movimentação, mas você precisa ter o seu controle. E outra coisa, faça revisões orçamentárias. Como? Verifique como é que anda as suas contas, se tem aumentado, se tem diminuído. Verifique os desperdícios dentro da sua casa. Quer ver uma coisinha bem simples, e que traz uma economia absurda? Faça a limpeza do seu ar-condicionado, se você utiliza ar-condicionado no seu quarto. Tem gente que não faz a limpeza dos filtros. O ar-condicionado fica pesado, demora a gelar o quarto. No que demora a gelar o quarto, tome tempo. Se você deixa ele limpinho, e é uma coisa que você mesmo pode fazer, se ele for split, você pode limpar a parte de dentro, tirar os filtros, bater a poeira, organizar. Nós precisamos evitar os desperdícios, irmãos. E o que é que eu faço quando eu faço? Quando eu tenho um orçamento que, vamos supor, eu ia pagar uma conta de energia. A conta de energia era, de acordo com o orçamento, na casa de R$300. Foi 240, sobrou R$60. O que é que você faz com esses 60? Você guarda. Não é porque você economizou R$60 na conta de energia que vai lhe dar o direito de você comprar qualquer coisa que você quiser. Porque tem gente que faz assim, economiza para gastar logo. Irmãos, eu vou dar um exemplo de uma coisa bem simples, de minha vida. Isso aqui é um sonho meu. Eu não sei se dá para você ver. Isso é uma parte da minha biblioteca. Essa estante aí, cada escaninho desse aí, ele tem capacidade para 2 fileiras de livros, e assim o está. É uma parte, não é toda a minha biblioteca, é uma parte dela, não é grande. A de Toninho mesmo, me parece que é 8 ou 9 vezes maior do que essa daí. 12, mas, né? 12 vezes maior do que essa daí.
assemelha-se à biblioteca da Antioquia, do Egito, aquele lugar do Egito lá, que foi feita a Séptia Alexandria. Ela que foi feita. Pronto. Irmãos, isso aí é o meu lugar de trabalho, é o meu ambiente de trabalho. Livro, para mim, é instrumento de trabalho. Deixa eu lhe dizer quem é que financia 25% do meu livro. Eu tenho uma entidade, cara baixinho, gordinho, que financia 25% dos livros da minha biblioteca. Está aí, olha. Toda moeda de 25, 50 e R$1 que aparecer aonde for, ela vai para aí obrigatoriamente. E entre 20% a 25% dos livros da minha biblioteca foram comprados com isso aí. E quando não tem livro para comprar, porque a gente tem que manter um certo padrão e tal, isso aí, irmão, já pagou conta. Isso aí, irmãos, no final de semana, quando zerou o orçamento, quando eu cheguei num sábado de manhã, que olhei para a carteira que não tinha nada, ainda ia fazer a feira e tinha que comprar pelo menos um pãozinho para tomar o café da manhã. E eu, com vergonha, porque eu não vou chegar na padaria para comprar pão, vai passar no cartão, isso não faço. Olha aí quem foi que me salvou, olha. Eu fui lá e, quanto é que tinha? O bastante. Contas foram pagas, manutenções foram feitas. Por quê? Porque quando dá uma diferença entre aquilo que foi orçado e o que eu realmente gastei, eu não uso não, eu deixo guardadinho. Então faça isso para você ver o que é que vai acontecer. Isso também em relação a tempo, viu, irmãos? Tempo. A nota 4 puxa a outra. Sabe o que é? Tenha objetivos e metas bem definidas. Você sabe aonde você quer chegar? Como é que você sabe? Assim, você tem um planejamento de sua vida, onde é que você quer chegar financeiramente falando? Onde é que você quer chegar profissionalmente falando? Que tipo de influência você quer ter dentro da sua família? No ministério, nos bens, nos dons, nas habilidades que Deus tem dado a você, aonde é que você vai chegar? Irmãos, Sêneca, ele diz uma frase que é fantástica. Não existe vento favorável para quem não sabe para onde ir. E as pessoas que são perdidas na vida, essa ação, esse jeito dela ser de perdido, se espalha por toda a vida dela. Quem não tem objetivos claros de vida, ele tem dificuldade para gerenciar o seu tempo. Quem não tem objetivos claros de vida, tem dificuldade para gerenciar os seus recursos. Quem não tem os seus objetivos claros de vida, ele não sabe usar a internet. Quem vai para a internet e não tem os objetivos bem definidos, ao invés de navegar na internet, ele afunda. Ao invés de passar meia hora fazendo coisas úteis, ele passa 2, 3 horas verificando o site de fofoca, que não vai lhe produzir absolutamente nada. Melhor seria que ele estivesse fazendo alguma outra coisa. Se você não tem plano, se você não sabe onde você quer chegar, os seus recursos vão ser da mesma forma. É necessário ter planejamento. Veja Provérbios capítulo 16, versículos 1 a 3, o texto diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas é o Senhor que avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. A palavra de Deus nos orienta, irmãos, a que nós tenhamos uma vida de equilíbrio e de planos. Eu sempre planejei a minha vida. Meus planejamentos são ousados, não são fáceis. Eu planejo chegar no Japão. Mas se eu chegar em Guarabira, irmão, para mim está bom eu sair do canto. O objetivo é esse. Quem não tem planejamento não sabe para onde ir, não sabe se sua vida é uma vida de atingimento de metas, de sucesso ou de insucesso, porque simplesmente
Ele vive como o Zeca Pagodinho, um dia atrás do outro. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que esse não é o melhor rumo. O melhor rumo é a gente planejar e chamar Deus para o planejamento. E dizer, Senhor, quero chegar na tua vontade. Se for da tua vontade, quero chegar em tal ponto. Mas se não for, Senhor, abre outra porta, abre uma outra condição, abre uma outra forma. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu tenho planejado minha vida, e o planejamento é escrito. Não faça nada só de cabeça, não. Escreva as suas metas. Ah, pastor, eu queria tanto emagrecer, aí não faz nada. Ah, pastor, estou tão magro, eu queria engordar, não faz nada. Ah, eu queria estudar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Meu irmão, se planeje. Se planeje e mantenha o foco. Olha o que é que a palavra de Deus fala sobre planejamento. Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado, ele sempre acaba na miséria. O apressado compra por impulso, mas aquele que é planejado, ele consegue fazer uma poupança. E quando ele vai comprar, ele compra algo até melhor. Porque tem gente que compra um carro novo, financiado. Um carro, irmãos, vamos analisar os carros que a gente tem hoje no Brasil. Repare só, depois da pandemia, um carro como aquele, bem pequenininho, um da Renault, chamado Kwid. Irmão, já viram esse carro? Eu tenho certeza que eu não entro dentro de um carro daquele. Eu acho que é um carro que, no meu caso, é um carro assim, que eu ia vestir. Porque não tem condição. Mas, irmão, já viram quanto é que custa um carro daquele novo? É uns 60 e poucos mil reais. 70 e? Financiado dá 100 mil. Irmão, um carro daquele financiado por 100 mil. Meu Jesus, é melhor a pessoa juntar o dinheiro, vai ali juntando, vai juntando, vai juntando. Quando chegar na hora de comprar, se não tiver o dinheiro para comprar à vista, compra um carro tão bom quanto, ou talvez até melhor, por um preço mais barato. Então, irmãos, nós precisamos elaborar, pensar, não é simplesmente atender às demandas de consumo. Olha Provérbios 20:18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer plano. Quem sai à guerra precisa de orientação. Nós estamos no meio da guerra, do dia a dia da vida. A gente não pode viver de todo jeito. Nós precisamos pensar. É isso que se chama praxis. E outra coisa, quando você estabelecer o seu plano, tenha foco. Paulo fala em Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 13 a 14, tem um pontozinho lá que Paulo diz, eu vou avançando para o alvo. O alvo é Cristo, mas qual é a grande lição? O alvo está bem definido, está ali e ele nem abre nem para um lado, nem para o outro. Tem gente que é especialista em começar, não conclui nada. Começa o curso de inglês, não conclui. Começa uma aula de música, não conclui. Começa a academia, não conclui. Começa uma dieta, não conclui. Nesse aí eu sou especialista. É culpa, irmão, é erro. Mas é um fato. Toda nova dieta o cara vai e começa. Aí, a primeira foi a dieta low carb. Aí come só aquele negócio low carb. Aí teve uma época aí que teve a Herbalife. Aí toma só Herbalife, aquele shake, aquele negócio. Tomava tanto Herbalife, meu irmão, um bicho velho gelado. Sai espirrando lá do negócio, tanto gelado. Perde peso, aí depois deixa para lá, ganha peso de novo. Inconstante. Tem um texto de Tiago, que Tiago diz assim, uma mente dividida, instável em tudo que faz. Tem que ter foco, tem que ter meta, tem que planejar. Se não for, não vai sair do canto. Amém? Faça um mapa, detalhe a coisa bem direitinho, estabeleça os prazos bem direitinho. Irmãos, Deus abençoa de uma forma tão tremenda. Eu sou uma prova viva de grandes milagres financeiros. Grandes, não são pequenos. Irmãos, um primeiro apartamento que eu comprei,
eu comprei ele num leilão da Caixa Econômica Federal. Um colega meu trabalhava, eu estava em vias de me casar. Aí ele disse, rapaz, compra esse apartamento aí. Eu disse, mas é de leilão da Caixa. Compre que vai dar certo para você. Eu orei, coloquei diante do Senhor. Eu fiz uma poupança. Sabe como é que eu fiz a poupança? E aqui um macete. Você só faz poupança se você tiver objetivos e metas. Você não guarda dinheiro por guardar, não. Então, você tem que ter um objetivo. Se você guardar dinheiro sem ter objetivo, as adversidades, os problemas vão lá e comem o dinheiro que você guardou. Tem que ter objetivo. Então, por exemplo, você fizer uma poupança, eu quero fazer uma poupança para ajeitar a minha casa. Tem um objetivo. Então, você não vai mexer com aquilo ali. Eu quero ter uma poupança para problemas de saúde. Eu fiz uma poupança dessa com minha esposa. Eu tenho uma poupança lá, porque às vezes sempre tem um remédio mais caro, tem um exame que não é coberto pelo plano, ou o SUS não faz, ou uma necessidade, uma urgência. Aí eu fiz esse aí. A gente não usou, apareceu um troço lá, comeu. A reserva que a gente fez. Porque se não segurar, leva, tira. Então, faça com metas, com objetivos. Tenha metas, tenha objetivos. Então, faça isso bem direitinho e você vai ter, digamos assim, um gerenciamento bom das suas coisas. Planos, quem precisa de planos para fazer. No meu apartamento foi assim. O apartamento custava R$24 mil. Se desse 50% do apartamento na época, tinha um fator de redução de R$4 mil por lei para esse tipo de apartamento. E na época eu tinha esse dinheiro, dei de entrada e comecei a viver um apartamento financiado até aqui nesse bairro mesmo. Irmãos, quando eu me casei, nós começamos a viver lá. E eu coloquei no meu planejamento de um dia pegar esse apartamento que eu estava morando já e dar de entrada para uma casa, porque eu sempre morei em casa e não gostei da experiência de morar em apartamento. Eu não gostei, porque eu sempre morei em casa. Eu achei eu me senti enclausurado. Minha esposa também não se sentiu bem, não. Mas sabe o que foi que aconteceu, irmãos? Esse apartamento que a gente comprou por R$24 mil, quando eu dei R$12 mil de entrada, ficou R$12 mil. Dos R$12 mil, tinha uma lei que abatia, ficou 8. Esses 8 mil foi financiado em 7 anos. A parcela ficou menor do que R$160. Ficou menor do que um aluguel durante muito tempo, aqui em Jaguaribe. Quando eu comprei o apartamento, 2 anos depois, a escola técnica, que era de ensino médio, se transformou em IFET. Quando se transformou em IFET, tudo que era imóvel, por aqui por perto, subiu astronomicamente. O mesmo apartamento que custou para mim R$24 mil, esse mesmo apartamento, se eu fosse vender ele por 50, 52 já, na época, eu tinha vendido ele. Só com lucro especulativo, porque o apartamento não teve alteração de nada. Está do mesmo jeito lá. E hoje em dia, irmãos, não se compra por aqui, até mesmo usado, nenhum apartamento por R$50 mil. Eu tenho certeza que o apartamento lá já valorizou, já está na mão da minha mãe. Mas foi fruto de quê? De um trabalho planejado. Ficou o saldo eu comecei a pagar e fiz um planejamento. Antes de terminar de pagar o apartamento, consegui fechar o saldo com 1 ano de antecedência. E eu já estava preparado para dar ele de entrada e ir para uma casa. Planejamento. Cheguei na casa e vejo que não vou sair mais dela. Planejamento agora é o quê? Minha idade está chegando, é a manutenção. Eu vou dar aquela ajeitada geral de ponta a ponta, porque construção é assim. É como disse o pastor Messias da Catedral lá de São Paulo. Quantos anos está em construção? Desde 1500 que está em construção a Catedral de São Paulo. Tem muitas casas que é assim, a minha vai ser do mesmo modelo. Enquanto eu estiver lá dentro, eu vou estar consertando, ajeitando e fazendo, indo e tal.
mas eu já sei que não vou mais, ali já encerrou. E eu não quero mais do que isso não, irmãos. O objetivo que eu tinha em relação a esse patamar já está delineado, já está resolvido. Vou trabalhar outras questões da vida. Planos. Você quer chegar aonde? Você quer ter o quê? Com a sua vocação, o que é que você pode construir? Aonde você quer chegar? Como é que você tem se comportado? E eu gostaria, irmãos, de orar de uma forma muito específica sobre essa questão. Sabe o que é? Muitas vezes nós fazemos planejamentos, mas como o texto que a gente viu fala, nós planejamos, é verdade, mas é o Senhor, é da boca do Senhor que sai a consumação, que sai a realização. E às vezes, irmãos, tem coisas que nós planejamos que dá errado, isso nos frustra. É um fato, eu estou dizendo um fato. E eu gostaria de interceder, irmãos, aqui, neste lugar, se porventura há alguém que fez algum tipo de planejamento, mas infelizmente esse planejamento deu errado, ou alguma circunstância, algo aconteceu, não fluiu, não teve produtividade, está parado, deu problema, deu. Você quer colocar diante do Senhor tudo isso daí que a gente falou, você quer colocar diante do Senhor os seus planos. Eu gostaria de pedir, não para vir até aqui à frente, nós já começamos a viver um outro momento, e eu espero que os irmãos tenham essa sensibilidade, né? Então, no lugar aí aonde você está, eu gostaria que você se levantasse para que nós pudéssemos interceder pelos planos que você tem feito diante do Senhor. Já se levantou uma ali, outra ali. Pode levantar, irmão. Eu tenho planos também. Coisas que eu deveria ter feito, não fiz durante o ano. E eu não vejo nenhuma condição de fazer se Deus não me ajudar. Não tem outra. Então, nesse sentido, irmão, nós vamos colocar os nossos planos diante do Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Sabedoria para definir as metas, que nos dê sabedoria para reconhecer a porta que Ele abriu. E aqui vai uma dica, Colossenses 3,15. O Deus de paz seja o juiz no teu coração. Quando chegar no momento de tomar a decisão, se houver paz no teu coração, depois de muita oração, entenda, é como o pastor Tomás diz, é algo que vem do Senhor, que está sendo acertado. Tenha paz e vá adiante em nome de Jesus. Mas nesse momento vamos colocar os nossos planos diante do Senhor. E vamos pedir, no caso que o ano de 2023, se for para continuar, que o Senhor dê um aviso. Se não for, que Ele mude o rumo. Amém? Amém? Se existe algum ciclo, algo que precisa ser encerrado, que esse ciclo seja encerrado e que se comece um novo ciclo. Amém? Mas vamos colocar os nossos planos diante do Senhor. Se não houver planos, se os objetivos, as metas, elas não forem claras, nós não vamos ser produtivos. E o nosso tempo e os nossos recursos, eles vão sofrer. Então vamos orar. Coloque diante do Senhor. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, esses teus filhos que se levantam, eles colocam diante de Ti os seus planos. Pai eterno e santo, nós queremos clamar pela Tua ajuda, Senhor, porque entendemos nessa noite que os planos não podem ser executados se o Senhor não estiver conosco. Meu Deus, meu Pai, eu quero Te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que aqueles que estão com fases em sua vida, que precisam encerrar, eu clamo, meu Deus, que o Senhor os ajude a encerrar essas fases. Encerrar bem, para a honra e glória do Teu nome. Meu Deus, meu Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a ansiedade que é natural do coração. Nós queremos colocar diante do Senhor a tristeza e a frustração, porque muitas vezes nós planejamos e vemos os nossos planos indo por água abaixo. É um fato. E nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, mostrando qual foi a porta que o Senhor abriu para cada um de nós. Eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor conceda paz, graça, sabedoria, discernimento, para entender a Tua vontade de forma específica nas situações das nossas vidas.
Deus eterno, depositamos os nossos planos mais radicais, as mudanças que nós precisamos e entendemos que é necessário. Chegou num ponto como não tem mais como adiar, nós colocamos nas tuas mãos agora, Pai, e descansamos no nosso coração. Caia por terra agora do nosso coração toda e qualquer sorte de ansiedade, caia por terra agora no nome de Jesus. Nos dá, Senhor, a convicção de que nós colocamos os nossos planos nas mãos corretas e o Senhor haverá de nos ajudar a entender a porta certa. O Senhor vai nos dar discernimento e se não existe porta, o Senhor é poderoso para abrir uma. Nesse momento, Pai, eu quero clamar pelos teus filhos na igreja que estão desempregados. Meu Deus, meu Pai, eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor abra uma porta de emprego, um começo. Senhor, existem muitos que estão sofrendo, às vezes faltando até os bens em casa, faltando alimento em casa. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, não permita, Senhor, que isso aconteça. E que nós, como igreja do Senhor, possamos ser instrumentos para ajudar esses irmãos. Pai eterno e santo, todas essas questões nós colocamos diante do Senhor. E em nome de Jesus, a igreja diz...